Flávio Dino acaba de lançar uma verdadeira bomba. Em entrevista ao podcast Encontro da revista Piauí, o ministro desmonta com argumentos afiados a tão propagada farsa das emendas. E o recado mais forte vem no final. O fantasma do golpe de 8 de janeiro de 2023 ainda ronda o país e promete voltar para assombrar nossa democracia. Com a voz firme, Dino expõe as tramas por trás das emendas parlamentares usadas como moeda de troca. Abandona o verniz político e joga luz sobre as engrenagens que continuam a ameaçar o Estado de Direito. E faz um alerta arrepiante. Se a verdade for silenciada e a sociedade fechar os olhos, o que vivemos em 8 de janeiro pode voltar. E dessa vez, com consequências ainda mais graves. Preparem-se para escutar frases de impacto, denúncias estocadas e a convocação urgente. Estejamos atentos, porque a democracia não pode jamais virar estatística. Vamos com tudo. E o fato de aí, Angélica, eu ter herdado da ministra Rosa Weber uma relatoria muito sensível, porque vai no coração da crise do sistema de governo no Brasil. Que hoje nós temos os países parlamentaristas, os presidencialistas, os semipresidencialistas, e nós temos o Brasil. São 4 tipos de sistema de governo. O presidente Marcelo Rebelo Souza me perguntou, ele visitou o Supremo, e eu rapidamente falei com ele, ele é um professor de Direito Constitucional, e ele virou com aquela simplicidade, objetividade dos meus antepassados, dos quais me orgulho, e perguntou, mas, senhor ministro, isso dá certo? Eu disse, presidente, eu me pergunto todo dia sobre isso. O certo é que o tema das emendas, ele tem essa largueza, não é apenas aquilo que se vê, sobretudo de muito feio, mas, para além disso, o que está em disputa, e daí a contenda? De um lado, essa questão do sistema de governo. Em algum momento, alguém vai concluir isto, que nós somos geniais, mesmo, eu sou autenticamente patriota mesmo, mas também essa genialidade não é tão absoluta de a gente inventar um sistema de governo novo que só existe no Brasil. E a segunda questão, a meu ver, tão profunda quanto essa, é a tendência de oligarquização do sistema político hoje no Brasil. A alternância de poder hoje no Brasil, falando em termos do Congresso, ela é meramente retórica. Em termos fáticos, não tem competitividade eleitoral possível em razão de um acerto que virou um problema, que é o financiamento público. Então, hoje, um parlamentar acumula 3 grandes fontes de produção de votos: fundo partidário, fundo eleitoral e emendas. Então, quando você trata de um processo assim, um processo judicial assim, que me cabe conduzir, você está tratando de aspectos muito agudos, e por isso essa contenda é tão frequente, embora eu seja uma pessoa pacífica, muito pacífica, ao contrário do que dizem, doce e gentil. Ministro, aprofundando um pouco aqui... Desde que não pisem no meu pé, só isso. Aprofundando aqui um pouco o tema das emendas, o senhor acha que dá para dizer, então, que as emendas hoje são um grande desestabilizador, se não o maior, da harmonia entre os poderes? E já enganchando uma bateria de perguntas, o senhor é contra ou a favor de emendas impositivas? E uma pergunta em homenagem ao Breno, que está aqui. No final das contas, quantos inquéritos tem no Supremo hoje e de quantos bilhões a gente está falando? Foram 4 perguntas. Foram 4 perguntas. Primeiro, sobre os bilhões, vou te dar uma resposta bíblica. São tão numerosos quanto as estrelas no céu e as areias nas praias, incontáveis, né? Isso foi Deus dizendo para Abraão, né? O pai das 3 religiões monoteístas que nós conhecemos. Então é por aí, eu não sei precisar, basicamente, porque
a segunda resposta. Não existe inquérito só comigo. Eu tenho algumas dezenas e eu não sei precisar quantos os outros têm. Mas eu te diria, são dezenas. A terceira resposta é sobre o Breno. O Breno, ele tá para ganhar um cartão de fidelidade lá no Supremo, porque ele vive lá. E a pobre da Lorena, que me assessora, vive recebendo convite do Breno para tomar café. Vocês já vão querer cobrar mensalidade do Breno para frequentar o Supremo. Eu já disse para ela dizer para todo mundo que eu não tomo café. Meu médico não deixa eu tomar café. E finalmente, sobre se é o ponto nodal. A meu ver, são esses... Claro que o Haddad, acho que teve aqui, deve ter falado do IOF, da responsabilidade fiscal, não sei de quê, etc. Ele vê o mundo a partir de onde ele está, evidentemente. Eu vejo de outro lugar, porque é o que me cabe. E olhando o Brasil do lugar que eu estou, eu enxergo exatamente esses dois vetores. A desinstitucionalização, que mencionei no início, dramática, e friso, não só no Estado, no aparato estatal, também na sociedade civil, muito fortemente. Basta lembrar o papel das entidades empresariais, sociais, há décadas atrás, e situar nessa conjuntura. Então, eu vejo a desinstitucionalização e vejo esse tema da governabilidade, eu diria. Qual é o tema mais agudo da governabilidade? A cobertura do dia a dia vê o que vocês escrevem, o que a gente lê e que faz parte da vida. E não está errado. De fato, fulano não tem habilidade, não tem simpatia, tal frase não deveria ter sido dita. Tudo isso compõe a árvore, né? São os galhos, as folhas. Mas as raízes são bem profundas. Do jeito que está estruturado esse sistema, nenhuma força política governa o Brasil. Nenhuma. Porque só é possível governar o Brasil, desde sempre, com alianças. Sempre. Todas as vezes que vocês lembrarem da independência, na abolição, eu sempre falo, olha, se não fosse a aliança de um burguês esclarecido, Joaquim Nabuco, com o líder popular José do Patrocínio, que eu comparo com o Conde Cavour na unificação da Itália, e o Garibaldi, né? Eu digo, o Conde Cavour era o Nabuco e o José Patrocínio era o Garibaldi. Quer dizer, sempre foram alianças policlassistas para impulsionar o Brasil. Isso valeu também para a proclamação da República, valeu para a legislação trabalhista, para o varguismo, que era em si uma aliança ampla, para a luta democrática, para a redemocratização, quer dizer, tem a carta de Goffredo Telle Júnior, que meus colegas da USP lembram sempre, mas houve também o Manifesto dos Empresários, houve o papel de Severo Gomes, houve o papel de Zé Mindlin, houve o papel de outros tantos líderes empresariais, não porque o João está aqui, mas quem me ouve falar sabe que eu sempre cito um livro sensacional do Luiz Nassif, sobre biografia do Walter Moreira Salles, que era um banqueiro de outro tipo, né? Um livro espetacular, e eu sempre cito esse livro como uma referência, para evocar ainda outros líderes que já se foram, Antônio Hermídio de Moraes, da política até Antônio Vilela, ou seja, eram pessoas que estavam em campos políticos diversos. Então, qualquer momento da vida brasileira, se você pegar os governos do Fernando Henrique, pegar os primeiros governos do Lula, sempre foram governos de aliança política. É uma característica nossa. Por quê? Porque é difícil construir hegemonia no Brasil. É um país grande territorialmente, é um país muito fragmentado, enfim. Aí a gente passaria horas para dizer por que é difícil. Mas nós temos uma constatação fática. Nenhuma força política constrói hegemonia. Ora, se você tem um sistema nominalmente presidencialista, e se chama presidencialismo porque a figura fulcral é o presidente. Mas esse presidente, que é a figura fulcral, não consegue atrair outras forças políticas, como é que governa? Governa na solidão, vamos que vamos e Deus ajuda.
Eu até acredito que ele ajuda, mas às vezes ele está ocupado com outro país. Então é muito difícil realmente se você não aprofundar esse debate. E como faz então para desarmar essa bomba? O senhor marcou uma audiência pública para discutir emenda impositiva, né? Ficou todo mundo ali nos jornais. Onde é que ele quer chegar com isso? Onde é que ele quer chegar com isso? Como é que desarma, então, essa destrambelhada e lembrando que esse instrumento deu? Angélica, se o senhor é a favor ou contra? O senhor tem uma opinião sobre emenda impositiva? André, eu achei que vocês tinham esquecido. É porque essa pergunta eu não posso responder. Eu lamento, mas eu não posso mesmo, porque em algum momento isso vai ao plenário do Supremo. Claro. Vamos chamar os Vingadores. Bom, a parte que me cabe está aposentada, então, mas a aposentadoria eu espero que temporária, né? Mas ele está aposentado. O fato é que há um questionamento objetivo, é muito importante esse esclarecimento. Por que marcar audiência pública? Porque existe uma ação judicial que questiona a impositividade. Eu não acordei de manhã e tive essa ideia. Porque parece que é assim, não, o Flávio resolveu fazer isso para dar um recado, não sei para quem. Não, você, evidentemente, dizendo óbvio, é claro que você conduz um processo com texto e com contexto, como tudo na vida. Mas o contexto não define exatamente o que eu faço nos autos. Porque eu posso até interpretar a lei, mas torturar a coitadinha eu não posso torturar. Pegar a bichinha e torturar para ela dizer aquilo que ela não diz porque eu quero que ela diga. Isso não é interpretação jurídica. Então, eu não inventei isso. Existem as ações antigas, que era o orçamento secreto propriamente dito, cuja relatoria eu herdei da Rosa. E eu estou num processo estrutural, hoje mesmo tem decisão sobre o plano de trabalho, que é um sistema que o pessoal diz, inventaram isso do ativismo. Não, isso é quase que secular. E quem inventou, novamente, foi a Suprema Corte dos Estados Unidos, na célebre decisão de 1954, sobre desagregação racial das escolas nos Estados Unidos, cujo processo de monitoramento se estendeu por uma década. Então, não é uma invenção brasileira. Então, eu tenho esse processo estrutural sobre transparência e rastreabilidade. No meio dessa história, Angélica, o PSOL entrou com uma ação inicialmente distribuída para o Gilmar, questionando a impositividade. O Gilmar reconheceu que havia conexão, devolveu para o presidente Barroso, o presidente Barroso disse, de fato tem conexão, e distribuiu para mim. Então, são dois debates diferentes. Então, a audiência pública deriva desse tema da impositividade. E aí, realmente, como é uma coisa muito nova, nós estamos convidando, né, o Supremo, economistas e também juristas, para tentar criar um acúmulo mais profundo que permita chegar a essa resposta. Lembrando que se trata de emenda constitucional. Então, para o Supremo declarar inconstitucional uma emenda constitucional não é como ir à praia. Da minha parte, eu não faço isso como algo que seja corriqueiro, por conta do sistema da tripartição funcional do Estado.